E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast, A Bíblia e a Ciência. Porque a palavra de Deus, ela é clara, necessária, suficiente, inerrante e autoridade em ciência, em filosofia, em teologia. Um livro absolutamente extraordinário, sobrenatural. Por quê? Porque foi inspirado por Deus. Toda a Escritura foi inspirada por Deus. E, portanto, como foi inspirada por Deus, o autor e consumador da ciência, o Senhor do presente, do passado e do futuro, ela é digna de toda confiança. A única testemunha ocular da criação foi o nosso próprio Deus, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava lá no presente, no passado, no futuro, ele viaja pelo tempo, ele é atemporal. E ele criou, foi ele que fez. E foi ele que inspirou os relatos bíblicos. Portanto, a Bíblia é digna de toda confiança. Ah, mas e a ciência dos homens, Marcos? É ciência de homens imperfeitos. Maldito homem que confia plenamente, deposita a sua confiança plena em homens. Nem nós mesmos podemos confiar em nós mesmos. Sabemos que cometemos erros. E a ciência não é diferente, a ciência naturalista não é diferente. Grandes erros foram cometidos. A ciência é um zigue-zaguear em procura da verdade. A Bíblia é a verdade, é a revelação da verdade. Então podemos confiar plenamente na palavra de Deus. Por quê? Porque grandes embates científicos ocorreram com a Bíblia. E a Bíblia sempre ganhou, sempre teve, tem e terá razão. Mais uma grande verdade científica da Bíblia que temos discutido aqui em alguns podcasts e discutiremos também nesse podcast 90, é que a Bíblia declara que a Terra é jovem, o universo é jovem e a vida na Terra é jovem. Claro, isso é claro na palavra de Deus. Ah, Marcos, mas tem gente que lê lá o Big Bang, tem gente que lê lá a evolução darwiniana. Sim, quando você coloca filtros naturalistas, ciência de homem para ler a palavra de Deus, você comete enganos. Mas a Bíblia por si, uma exegese, uma leitura da palavra, deixando a palavra falar, nos mostra claramente que fomos feitos há poucos anos atrás, milhares e não milhões. Então temos claramente uma indicação bíblica dessa terra jovem, desse universo jovem, dessa vida jovem. Mas será que as evidências confirmam? Sim, uma grande evidência de que a Terra é jovem se encontra nas rochas, um elemento radioativo, o urânio, que inclusive foi utilizado na fabricação de bombas atômicas. O urânio é um elemento radioativo que decai num outro elemento, o tório. E junto nessa transformação é formado o hélio, um átomo extremamente pequeno, um dos menores, só perde para o hidrogênio. E esse átomo de hélio se difunde por praticamente tudo, inclusive por rochas. Ele escapa, ele passa lá nos interstícios de quase tudo. Então, podemos, através da quantidade de hélio nas rochas, ter uma ideia de quanto tempo faz que aquela rocha existe. Ou seja, se as rochas foram formadas realmente nesse planeta há bilhões e milhões e bilhões de anos atrás, esse decaimento radioativo do urânio formando o hélio, todo o hélio formado já deveria ter escapado. Mas o que aconteceu? Tem um artigo bastante interessante na internet, no Answers Magazine, de 2012, em que o Dr. Andrew Snelling explica muito bem esse problema. Em 1982, no Novo México, pegaram rochas de granito
de silicato de zircônio e foram avaliar a quantidade de hélio, esse átomo gasoso que se difunde facilmente, inclusive por rochas, esse silicato de zircônio. E sabe o que descobriram? Havia muito hélio nessa rocha. O hélio já deveria ter escapado todo, mas havia ainda 58% da quantidade original de hélio. Em 1982, um artigo no Geophysical Research Letters, um periódico científico, relatou esse fenômeno. E a partir desses 58%, podemos fazer uma conta então, quanto tempo faz que aquela rocha estaria lá. Sabe quanto deu? 6.000 anos, mais ou menos 2.000 anos, ou seja, entre 8 a 4.000 anos. Olha só. Inclusive, uma outra evidência é de que esse hélio escapando das rochas iria para onde? Para a atmosfera do planeta Terra. Foram também medir a quantidade de hélio na atmosfera do planeta Terra. Tem hélio de menos para milhões de anos demais. Então, uma outra grande evidência. Ah, mas aí o pessoal diz o seguinte, Marcos, mas tem artigos na internet que contestam essa sua afirmação. Sim, você já olhou os artigos? Já avaliou? Alguns dizem o seguinte, olha, na realidade o hélio escapa, mas o hélio pode migrar para o interior das rochas. Essa seria uma explicação razoável? Não, eu chamo isso, né, de uma desesperação, de uma explicação desesperada. Pouquíssimo hélio migraria para dentro das rochas. A tendência de gases é de escapar, não de ser aprisionado nas rochas. Outros dizem o seguinte, houve um engarrafamento natural desse hélio, uma casca isolante nessas rochas, que impediria o escape de hélio. Foram analisar a morfologia dessas rochas, dos cristais, e essa morfologia refuta essa hipótese. Olha, ninguém tem certeza se realmente o hélio é uma prova definitiva de que a Terra é jovem, mas temos que avaliar o conjunto das evidências e qual seria a melhor inferência a partir dos dados que temos nas nossas mãos. Sem dúvida, a melhor inferência, não uma certeza absoluta, mas a melhor inferência a partir da quantidade de hélio em rochas é que essas rochas são jovens, que o planeta é jovem. Tem muito hélio nas rochas, tem pouco hélio na atmosfera. Uma outra evidência de que a cronologia de Gênesis, de Mateus, de Lucas, da Bíblia toda, a genealogia que Deus fez questão de registrar na sua obra, revela claramente que essa cronologia, essa genealogia, essa longevidade dos patriarcas está lá para que possamos fazer as contas. E ao fazer essas contas, vemos claramente que elas indicam 6.000 anos. Ah, Marcos, mas isso confronta com os milhões e milhões de anos da ciência, sim. Então, com quem que devemos ficar? Com a palavra de Deus. Porque esses milhões e milhões de anos não batem com muitas e muitas evidências. Como falamos aqui nesse podcast 90, a quantidade de hélio em rochas radioativas. Uma grande evidência de que a ciência da Bíblia sempre teve e sempre terá razão. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Coval Press, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.